7 de abril. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quis começar com uma oração porque é assim que fazemos em todas as nossas aulas e, embora confinados em quarentena, não vejo motivo para que seja diferente. Muito bem, estão com saudade das aulas de Sociologia? Nem eu. Brincadeira. A razão de ser do professor são os alunos. Sem vocês aqui, a minha profissão, a minha carreira, ela não tem sentido. Então, tem saudade sim. Espero que esse período difícil passe logo e que retornemos às nossas atividades. Muito bem, antes ainda de começar propriamente a aula de hoje, o tema escolhido para hoje, quero relembrar muito rapidamente o caminho que fizemos até aqui. Então, nós passamos pelo surgimento da sociologia, o contexto histórico, aquilo que estava acontecendo no mundo para que surgisse a necessidade de criar-se uma nova ciência. Criar algo para compreender aquelas mudanças. Que mudanças eram essas? Revolução Industrial, Revolução Francesa, diversas alterações na ciência, muitas mudanças tecnológicas, descobertas tecnológicas. Então, a urbanização que trabalhamos também, a humanidade, o homem que sempre viveu no campo, na área rural, por cerca de 8 a 10 mil anos, viveu da agricultura, lá cultivando, colhendo o que plantava, agora passa a morar nas cidades. Então, de forma cada vez mais acelerada e intensa, as mudanças vão se verificando em todos os aspectos da vida humana. Então surge a sociologia para tentar compreender essas mudanças que estão surgindo. Fizemos este caminho nas nossas primeiras aulas deste ano, antes da paralisação. E hoje quero apresentar para vocês uma pessoa, alguém. Quero apresentar para vocês este nome que está ali no quadro, podem ler por cima dos meus ombros, da minha cabeça. Ele chama-se Auguste Comte. Auguste Comte. Auguste Comte é tido como o fundador de uma nova ciência, o fundador do positivismo, que nós vamos entender um pouco melhor ao longo da aula o que significa isso. Então vocês podem procurar aí na internet uma foto do Auguste Comte, uma imagem dele, para que não seja só um nome perdido na sua cabeça. Olha para a imagem dele, para o rosto dele. Pausa o vídeo aí, vai lá, procura uma imagem, olha para o rosto do Auguste Comte, porque é dele, são as ideias dele que nós vamos trabalhar hoje. E digo para vocês, as ideias dele influenciaram e muito o mundo que vivemos hoje. Pesquisou? Muito bem. Então, agora eu quero que vocês pausem o vídeo de novo, mas agora para ler algo. Quero que vocês leiam o arquivo, é uma página só, que está anexo a esta aula. Enviei o anexo junto com o link. Vai? Barra de espaço, pode apertar que você vai conseguir. Isso, pausa o vídeo. Terminou de ler? Então tá bom, vou confiar. Essa aula vai ser muito difícil de ser acompanhada se você não tiver lido aquele texto. Então, se ainda não leu, é sua chance. Vai lá e lê rapidinho. E vou explicar algo para vocês. Esta leitura não é das mais fáceis que vocês vão fazer. Não é um comentário no Facebook ou uma piada no WhatsApp. É um texto que precisa de concentração, de atenção para ler. De preferência que não leia uma vez só, até porque existem muitas palavras neste texto que eu imagino que você não conheça. Vou inclusive falar algumas aqui, mas lá naquele texto que você deveria ou que já leu,
tem palavras que você não conhece. Então pesquise o significado dessas palavras para entender o que está sendo dito naquela frase. Isso é que vai separar pessoas que realmente estudam daquelas que estão só passando pela vida, pode ser o seu caso, e aí essa aula tem um pouco de serventia para você, acelera, vai para o final, enfim, aí é contigo, certo? Então vamos lá. Este texto trata sobre a lei dos 3 estados. Quem o escreveu foi o próprio Auguste Comte. Ele publicou alguns livros e este texto que eu mandei para vocês é retirado de uma das obras dele. Mas que seria isso? Lei dos 3 estados. Estados de quê? Eu li e não entendi foi nada. Estados de quê, professor? Estados de conhecer os fenômenos, de conhecer o mundo, de conhecer a realidade. Então o que o Auguste Comte está dizendo para nós é o seguinte: a humanidade passou por 3 estados, por 3 fases, 3 períodos de conhecer, de lidar com a realidade. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está defendendo. Concordemos nós ou não, é isto que o Auguste Comte acredita. O homem, a humanidade, passa por 3 estados para conhecer o mundo, para se relacionar com a realidade. Um pouco abstrato, né? Um pouco confuso isso. Como assim se relacionar com a realidade? Então, para nós entendermos alguma coisa, para nós compreendermos o mundo, o Auguste Comte está dizendo, nós temos 3 fases. Qual é a primeira fase? A primeira fase é o estado teológico, a segunda um estado metafísico e a terceira um estado positivo. A aula de hoje é justamente para entendermos um pouco melhor o que são estes estados. O objetivo dessa aula é esse. Saia daqui, termine, quando você fechar este vídeo, saiba diferenciar um estado do outro. Mas antes disso, vamos a algumas coisas do texto. Então, lá no texto, ele fala de sucessivamente, aumenta o vocabulário de vocês para ficar mais fácil a compreensão. Depois que eu terminar, você pausa e relê o texto. Ler só uma vez não vai adiantar, acredita em mim, você não vai entender, tem que ler de novo. Então vamos lá. O que é sucessivamente? Essa é fácil, né? Muitos já devem saber. Sucessivamente vem de sucessivo, é algo que acontece um depois do outro, sucessivamente. Teológico, ele fala muito em teológico. O que é isso? Teológico. Isso é uma interrogação na minha cabeça, uma gaveta vazia. Você abre a gaveta e não tem nada lá. Teológico, não sei, não faço ideia do que é teológico. Teológico é aquilo que se refere ao estudo das coisas de Deus. Teos, Deus, logia, estudo. Então, quando falarmos em teologia, ou eu ou Auguste Comte no texto, falarmos em teologia, está se referindo ao entendimento das coisas que se relacionam com Deus, que se relacionam com o divino, com o sagrado. Metafísica, essa é mais difícil ainda, né? Talvez vocês não compreendam ainda o que esta palavra significa. E esta palavra ela vem do grego. Metafísica é composta de 2 outras palavras. Física para os gregos é o mundo físico, aquilo que é concreto, aquilo que podemos tocar, certo? Este é o mundo físico. E meta é o que está além, é o que está além do mundo físico, é o que está além daquilo que vemos. O sobrenatural, então, é algo metafísico, é algo que está além do mundo físico, certo? Ok, vamos lá. Fenômeno. Tudo o que se observa na natureza é um fenômeno. A chuva é um fenômeno, furacão é um fenômeno, erupção vulcânica é um fenômeno, relâmpago é um fenômeno. Então, tudo o que se observa na natureza é um fenômeno. Agente vem de agir. Agente é aquele que age, é aquele que promove uma ação, é um agente. Anomalia, irregularidade. Abstrato. Essa é uma das palavras mais importantes para se entender sobre filosofia e também uma das mais difíceis. O que é abstrato?
Abstrato é o que possui alto grau de generalização. Que? Isso. Abstrato é o que possui alto grau de generalização. O que é uma generalização? Vamos fazer uma generalização aqui. Eu sou um indivíduo, o Everton, professor Everton, sou um indivíduo. Agora vamos generalizar um pouco. Eu sou morador de Taguatinga, então, além de mim, existem outras centenas de milhares de indivíduos que são moradores de Taguatinga. Então, perceba, eu generalizei um pouco, saí do indivíduo e aumentei o meu campo, certo? Isso é uma generalização. Outra generalização, eu vivo no Distrito Federal, então, indivíduo, o Everton, morador de Taguatinga, vive no Distrito Federal. Percebam, estou generalizando. Eu sou brasileiro, generalizei mais uma vez. Eu sou homem, generalizei mais uma vez. Eu sou ser humano, existem inúmeras outras espécies de animais, e ser humano é uma generalização em relação aos homens e uma especificidade em relação às outras espécies. Então, isso é uma generalização, é ampliar o meu campo. É algo, então, abstrato é o que possui alto grau de generalização. Então, eu estou aqui abstraindo, indivíduo, morador de Taguatinga, vivendo no Distrito Federal, brasileiro, estou abstraindo, certo? Vamos lá. Personificação é o que representa, simboliza ou faz lembrar alguma coisa abstrata. Então, por exemplo, se eu olho para a bandeira do Brasil, aquilo é uma personificação do meu país, da minha pátria, certo? É um símbolo, é algo que faz lembrar alguma coisa abstrata. Ok. A lista de palavras que talvez vocês não conheçam é grande, as demais vocês podem pesquisar na internet para esse vídeo não ficar tão cansativo assim. E aí, vamos entrar agora em algumas questões para reflexão sobre o que são os 3 estados de Auguste Comte. Primeiro, eu quero ler uma frase do texto que eu enviei para vocês. Olha só. Daí três sortes de filosofia ou de sistemas gerais de concepções sobre o conjunto de fenômenos que se excluem mutuamente. A primeira é o ponto de partida. Então, a primeira filosofia é o ponto de partida. A primeira forma de compreender, de lidar com a realidade. Qual é a primeira que ele está falando nesse texto? A teológica. E aí, professor, tá bom, você falou, mas eu ainda não entendi. O que é o estado teológico? Ok, segundo Auguste Comte, a primeira forma do homem se relacionar e conhecer a realidade é o estado teológico. É o homem buscando a explicação para o que ele vê, para os fenômenos da natureza. Ele busca a explicação nas entidades sobrenaturais. Certo? Isso é o estado teológico. Então, o homem primitivo vê a chuva e pensa: Deus enviou esta chuva para nos abençoar e regar as nossas plantações e conceder-nos fertilidade. Enfim, segundo Auguste Comte, esta é a primeira forma de conhecer a realidade, de explicar o mundo, em que se explica a partir do sobrenatural, das entidades sobrenaturais, certo? E aí nós temos muitos exemplos disso. Segundo Auguste Comte, o próprio cristianismo é um exemplo disso, mas quaisquer outras religiões poderiam ser enquadradas nisso também. Religiões politeístas, né, que acreditam em muitos deuses. Lá no Oriente Médio, ali naquela região, eles têm uma tradição de resolver, de explicar as coisas pelos daimons, né? pelos jinns, por entidades sobrenaturais que, segundo a crença daquela região, influenciam
nas coisas que acontecem. Outra forma disso é os anjos, os demônios, enfim, são formas, segundo Auguste Comte, de explicar as coisas que estão acontecendo. Então, uma grande maré de azar, nada está dando certo na minha vida, então é porque tem um mal olhado, porque tem uma maldição sobre mim, enfim, isso em várias culturas nós podemos encontrar. Este é o estado teológico. Compreenderam? Se não, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo, ou então, se não der certo, manda a pergunta para mim. Segundo estado é o estado metafísico. O que é o estado metafísico? O estado metafísico é a transição entre o primeiro e o último estado. Qual é o primeiro? Já aprendemos, teológico. O último é o positivo. E o estado metafísico é a transição que a humanidade, que o homem faz para chegar ao estado positivo. Então, aos poucos, segundo Auguste Comte, o homem vai substituindo essas entidades sobrenaturais, Deus, anjo, demônio, enfim, por abstrações, por palavras que são utilizadas para explicar esses fenômenos naturais, chuva, furacão, terremoto e assim por diante, mas sem ainda compreender cientificamente como isso acontece. Então, o estado metafísico é essa passagem. Por exemplo, antes, vamos continuar com o exemplo da chuva. Então, eram os deuses querendo abençoar aquela comunidade com uma colheita farta, né? E aí, esse é o estado teológico. No estado metafísico, então o homem começa a desvincular Deus e entidades sobrenaturais e coloca alguma coisa para substituir. Por exemplo, clima. E aí ele vai explicar a chuva pelo clima. Então, o clima é que está chuvoso, ou está nublado, ou está ensolarado, enfim. Percebe? Retirou-se as entidades sobrenaturais, retirou-se Deus da explicação e colocou algo no lugar. Outro exemplo, para ficar ainda mais claro, natureza. Essa palavra é chave. O Auguste Comte coloca ela no texto também. A natureza é como se fosse a abstração maior em que o homem consegue chegar no estado metafísico. Então, tudo ele explica pela natureza, explica os fenômenos dizendo que são parte da natureza, certo? Esse é o estado metafísico. Estamos caminhando rumo a um lugar, rumo ao estado positivo. E o que é o estado positivo? Segundo Auguste Comte, é a ciência. É o estado em que o homem vai investigar meticulosamente, metodicamente aquele fenômeno para compreender como ele funciona. Este é o estado metafísico. E para o Auguste Comte, esse é o ápice da inteligência humana. Nós antes acreditávamos em Deus e em coisas sobrenaturais, passamos a explicar as coisas por abstrações, né? Substituímos essas entidades sobrenaturais por palavras e agora nós chegamos onde deveríamos chegar. Segundo Auguste Comte, o estado positivo é este ápice da inteligência humana. Agora sim, podemos cientificamente compreender aquilo que vemos, aqueles fenômenos da natureza. Então, gravidade e todos os outros, as leis da física, enfim. Para o Auguste Comte, estas são manifestações do homem compreendendo cientificamente como é que o mundo funciona, certo? Essa é a lei dos 3 estados de Auguste Comte: teológico, metafísico, positivo. Compreendido? Muito bem. Mas professor, algo não parece certo aqui. Então Auguste Comte está retirando Deus da equação? Olha como isso é perigoso. E aí, eu não lembro se fiz essa analogia com vocês, acho que fiz.
vocês em alguma aula sobre o pecado original, lá no Jardim do Éden. Percebam que é o homem cometendo o mesmo erro várias e várias vezes. É o homem dizendo a Deus que se afaste e colocando a si mesmo no lugar. O Deus de Auguste Comte é a ciência. O Deus de Auguste Comte é a investigação científica. E isto, a mim, professor de Sociologia do Colégio Saber, me parece um grande erro. Retirar Deus da equação dificilmente dará em algo bom. Muita gente tenta distorcer isso que eu acabei de falar para fazer parecer que ciência e religião são coisas contraditórias. Mas não foi isso que eu disse. Eu jamais disse isso. Não disse que ciência e religião são contraditórias. Pelo contrário, a ciência, quando é bem feita, ela chega às mesmas respostas que nós recebemos como revelação de Deus. A ciência, então, corrobora o mundo criado por Deus. Mas, para muitos cientistas e para Auguste Comte, inclusive, Deus precisa ser retirado desta equação para que a ciência possa florescer. Certo? Este é o Auguste Comte. Expliquei o que era a lei dos 3 estados, mas não queria deixá-los com esta impressão de que é algo bom, embora este julgamento vocês aqui vão fazer, mas expressei aqui também, como tenho feito em algumas oportunidades, a forma como percebo o Auguste Comte. E para encerrar a aula, eu disse a vocês que as ideias de Auguste Comte influenciam diretamente e intensamente o nosso mundo de hoje. Vou escrever uma frase aqui no quadro, uma frase que você conhece. Pode pausar o vídeo aí até eu terminar, pode acelerar o vídeo, melhor dizendo, até eu terminar de escrever, para não ficar tão longo assim. Já ouviram falar disso? Tenho certeza. Ordem e progresso. O que ordem e progresso tem a ver com isso que a gente acabou de estudar? Tudo a ver. Tudo a ver. O positivismo, esta nova filosofia, esta nova ciência e, de alguma forma, podemos até dizer, esta nova religião fundada por Auguste Comte, chegou ao Brasil com uma força avassaladora, justamente na época em que a República estava sendo proclamada. Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador, e vários outros militares importantes da época consideravam-se positivistas, consideravam-se seguidores destas ideias de Auguste Comte. E isto permanece até os dias de hoje. As Forças Armadas do Brasil ainda permanecem com positivismo, com uma influência das ideias de Auguste Comte. Até hoje isso é perceptível. Este atual governo, nós temos uma boa parte dele formada por generais, né? E por alguns militares de alta patente, e em algumas decisões que esses generais tomam, quem é sociólogo, quem é cientista político, consegue perceber o positivismo influenciando essa tomada de decisões. Professor, você está dizendo então que o governo é ruim? Não disse isso. Não disse isso. Inclusive tem alternativas muito piores no nosso passado recente que me desmentiriam se eu o dissesse. Mas esse julgamento eu deixo para vocês, não me cabe, certo? Então, ordem e progresso é uma frase, é um lema positivista que estampa nossa bandeira até os dias de hoje. Quis trazer este exemplo para vocês perceberem como as ideias de Auguste Comte, elas se
ramificaram, elas se espalharam pelo mundo, inclusive no Brasil, certo? Essa foi a nossa aula, Lei dos Três Estados e Augusto Conte. Até mais!